O propósito didático das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, 2 a 4 e versículo 12. A epístola de Tiago, sem dúvida, é a mais prática do Novo Testamento. Em toda a sua mensagem, ele procura focar seus ensinos à vida prática dos seus leitores. O texto lido, por exemplo, trata do benefício das provações pelas quais passamos, ratificando os ensinos também dos apóstolos Paulo e Pedro. Claro que ninguém gosta de passar por provações, tribulações, estreitos, sofrimento, como o próprio nome sugere, aponta para dor física ou moral, padecimento, amargura, desgraça, desastre. Não tem nada de agradável, mas na estranha e eficaz pedagogia de Deus tem um papel importantíssimo. Aperfeiçoa a nossa fé. Na verdade, a aprovação na vida de um cristão pode produzir dois resultados. O faz correr para Deus ou correr de Deus. Assim, a aprovação aperfeiçoa a fé daquele que verdadeiramente foi transformado pelo Espírito de Deus e testifica da fidelidade desse crente ao Senhor. Tiago traz 4 revelações sobre o propósito didático das provações. A primeira revelação, ela é motivo de alegria ao passarmos por elas. Alegria? Do que ele está falando, afinal? Alegria aqui é um dos aspectos do fruto do Espírito, sempre desenvolvido numa situação adversa. Não o jogo do contente para fingir que está tudo bem. Essa alegria não é circunstancial, mas sobrenatural. Por causa da presença do Senhor, enxergamos a certeza do seu agir e nos alegramos nele. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ainda seguindo a trilha dessa alegria sobrenatural, encontramos o próprio Jesus no Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Segunda revelação, a provação aperfeiçoa a fé, produzindo perseverança. Falando aos Romanos, Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A mesma ideia é partilhada pelo apóstolo Pedro. Na sua primeira epístola, ele diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Terceira revelação. A perseverança aperfeiçoa o cristão. Tiago encontra concordância no raciocínio de Paulo em Romanos 5, 4 e 5. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quarta e última revelação. Será aprovado e receberá galardão o que suporta com perseverança a provação. A corrida da fé é comparada pelo apóstolo Paulo com uma corrida em um estádio. E falando aos coríntios, ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar.
mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gostaria de concluir com as palavras do autor de Hebreus e do apóstolo Pedro sobre essa questão. Todos nós, inevitavelmente, passaremos por aflições, por tribulações, por provações. E a gente já entra nessas provas sabendo que elas têm tempo de validade, não é? Então, nenhum de nós está livre de passar por essas situações. E esses dois autores bíblicos, eles dizem, primeiro o autor de Hebreus, ele diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Diz o apóstolo Pedro, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, se estamos passando por algum tipo de provação, peçamos fortalecimento ao Senhor para que possamos atravessar esses momentos e sair deles mais do que vencedores. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.